graça de Deus, a paz do Senhor. Estou com mais um vídeo. Hoje eu quero estar falando sobre como a mulher cristã deve se vestir. O que a Bíblia diz sobre o vestir apropriado, o que é aceitável e o que não é. Então, minhas irmãs, o vestuário modesto não é apenas quando você vai à igreja, é como se veste todos os dias. Embora o mundo tenha lhe ensinado que sempre que você sair de casa, você tem que se preparar para um desfile de moda, que mostrará o que você tem e chamará a atenção dos outros. Embora não haja nada de errado em cuidar da sua aparência, tenha cuidado ao cruzar em linha e convidar a luxúria dos homens, porque você vai chamar a atenção, você vai provocar lascívia e sensualidade. Ter uma boa aparência não significa você ficar saindo por aí mostrando a sua pele, mostrando o seu corpo, que uma mulher cristã não deveria. Eu sei que o mundo da moda agora mostra que quanto mais pele você mostra, mais sensual você é. Mas as mulheres cristãs devem saber melhor. Também há vários textos que falam diretamente às mulheres cristãs e como elas devem se vestir. As mulheres devem se vestir modestamente. Vamos para a leitura da palavra que está em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Paulo disse: quero que as mulheres se vestem modestamente, com decência, propriedade, não com cabelo trançado, ouro ou pérolas, ou roupas caras, mas com boas ações, apropriadas para mulheres que professam adorar a Deus. Então, na Bíblia, é claro que as mulheres devem se vestir de maneira decente e modesta. As mulheres não devem se orgulhar de usar joias e acessórios, mas sim se orgulhar das boas ações que fizeram. Não é preciso dizer que Deus quer que as mulheres se vestem com boas obras e não com roupas caras e de natureza material. Então, no versículo 2, a beleza interior é o que importa. Em 1 Pedro 3, 2, 5. Sua beleza não deve vir de adornos externos, como o cabelo trançado e o uso de joias de ouro e roupas finas. Em vez disso, deve ser o seu ser interior. Então, a beleza indecifrável de um corpo gentil e quieto, espírito que é de grande valor aos olhos de Deus. Pois é assim que as mulheres santas do passado, que depositavam sua esperança em Deus, costumavam-se fazer belas, bastante semelhante à Escritura acima. Então, não é apenas sobre as boas ações que você faz que te faz bonito. É o seu gentil e silencioso espírito e um coração puro que faz você brilhar. As mulheres devem sempre se vestir de acordo com Deuteronômio 22, 5. A mulher não usará o que se refere a um homem, nenhum homem colocará uma roupa de mulher, porque todos os que fazem isto são abomináveis ao Senhor teu Deus. Eu sei que a indústria da moda hoje quebrou as paredes entre moda masculina e feminina. É como se todos pudessem usar o que quisessem e a sociedade permitisse. No entanto, não seguimos o que a sociedade determina, nós seguimos o que Deus diz. Em Deuteronômio dizia que não podemos nos cruzar. O que é feito para mulheres deve ser usado apenas por mulheres, e o que é feito para homens deve ser usado apenas por homens. Então deixe isso ser um lembrete gentil. Uma mulher cristã, meus irmãos, deve sempre praticar o bom senso ao se vestir. Em Provérbios 11, 22, como um anel de ouro em um focinho de porco é uma mulher bonita que não demonstra discrição. Uma mulher verdadeiramente bela deve praticar o discernimento, porque isso mostra que ela pode fazer boas escolhas. O versículo diz que se uma mulher não tiver discernimento, ela fará escolhas erradas, como o porco faria. Então, a beleza do lado de fora não significa nada se a mulher não pode discernir se está se vestindo apropriadamente ou não. Então, uma mulher verdadeiramente bela teme o Senhor, e é isso que torna as mulheres cristãs atraentes. Vista-se com força e dignidade. Em Provérbios 31 e 25, ela está vestida de força e dignidade. Ela pode rir dos dias que virão.
Então a Bíblia falava sobre uma mulher se vestir com base em seu coração. Então, se uma mulher gosta de se vestir sensualmente, então seu coração também é mau. Esta escritura de Provérbios prova que uma mulher não precisa se vestir de maneira sexy, apenas para um homem gostar dela. Se uma mulher vestida com força e dignidade, ela estará confiante o suficiente para dizer que eu sou a maravilhosa e bela criação de Deus. Relacionado ao 7º mandamento, não adulterarás. Considerações finais sobre roupas de mulheres cristãs. Então eu sinceramente acredito que é um desafio para nós mulheres se vestir modestamente. Então hoje em dia, devido ao que a sociedade diz, no entanto, eu também acredito que se os seus pés estiverem firmados na palavra de Deus, e este mundo não terá muito efeito em você. Sempre ore e peça a Deus discernimento. Nosso Deus é fiel e Ele vê a beleza dentro de você, pois está escrito em 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então chegou o tempo em que as pessoas já não toleram mais a sã doutrina. Os assim chamados ministros não pregam o verdadeiro evangelho. Sua falsa pregação resulta em falsas igrejas, que o próprio Jesus chamou de sinagoga de Satanás. Em Apocalipse 2:9, 3:9, Paulo falou muito sobre estes ministros falsos. Em 2 Coríntios 2:14, 17, 4, 1, 6. Eles pregam não um verdadeiro evangelho, mas um falso. Paulo viu esses ministros em seu dia. Pois se alguém lhes veio pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleraram com facilidade. 2 Coríntios 11:4, Gálatas 1:6 e 9. Eles vieram sem ser convidados pela porta dos fundos para contrariar o evangelho que Paulo pregou. Gálatas 2:4. Eles usaram a palavra de Deus para seu próprio benefício, como Paulo implica. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Em 2 Coríntios 2:17. Então, a modestia no modo de se vestir não é apenas para ir à igreja, é para ser o padrão para todos os cristãos em todas as ocasiões. A chave para entender o que constitui a modestia no vestir é examinar as atitudes e intenções do coração. Aqueles cujos corações estão dirigidos a Deus se esforçarão para se vestir modestamente, com decência e com forma adequada. Aqueles cujos corações estão inclinados em direção a si mesmos e desejos pecaminosos vão se vestir de uma maneira para chamar atenção para si, com pouca ou nenhuma consideração pelas consequências para si mesmos ou para outros. Seus pensamentos estão somente na última moda e não em Deus. Então, uma mulher piedosa, ela se esforça para fazer tudo com uma perspectiva divina. Ela sabe que Deus quer que ela se preocupe com a sua glória e com o estado espiritual de outros. Se uma mulher professa ser cristã, mas ainda se veste de uma maneira que irá indevidamente chamar atenção para o seu corpo, ela é uma horrível testemunha daquele que comprou a sua alma morrendo por ela na cruz. Ela está ignorando de que o seu corpo foi redimido por Cristo e que agora deveria ser o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ela está dizendo ao mundo que vê o seu próprio valor como puramente físico e a sua aparência depende de quanto o seu corpo é revelado publicamente. Além disso, ao se vestir de forma indecente, exibindo seu corpo para que os homens a cobiçam, ela faz com que eles pequem, que é algo condenado por Deus. Em Mateus 5, 27 e 29, Provérbios 7 e 10, menciona uma mulher com veste de prostituta e astuta de coração. Aqui vamos à descrição de alguém cuja condição do coração
é apresentada por seu modo de vestir. Então, mesmo quando todo mundo está se vestindo imodestamente, ela resiste à tentação de seguir a multidão. Ela sabe que esses tipos de roupas são projetadas com a intenção de chamar a atenção para o seu corpo e fazer com que os homens a cobicem. Mas ela é sábia o suficiente para saber que esse tipo de atenção só diminui o seu valor. A ideia de provocar os homens a pecarem contra Deus por causa da sua maneira de vestir é repugnante para ela. Os homens também precisam ver o ajuste da sua roupa. Calças e camisas que são muito apertadas não são apropriadas. Precisamos estar conscientes da forma de como nos vestimos e nos comportamos na nossa representação de ser filhos de Deus. Se nos vestirmos de forma imodesta, mas falamos sobre a pureza e princípios bíblicos, somos culpados de um duplo padrão e de fato somos hipócritas. Lembre-se, sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Fique todos na paz do Senhor.